Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu, Giovanna Fachinelli, designer de interiores, ao meu lado William Pilati, empresário multissetorial. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, designer de interiores e da decoração no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber no Construção em Alta, aqui na Mostra Elite Design, Luciane Bernardes, da Viva Bartzen, e Diego da Silveira, Curo Construções. Para a gente começar, Diego, conta um pouquinho para a gente quem é o Diego, quem que é a Curo Construções. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade. A Curo Construções, ela na verdade iniciou como Curo Drywall. A gente iniciou ela com foco em construção a seco, com foco na parte de vedação. Tá? Na verdade foi meio por acaso até, foi durante um intercâmbio, né? Durante o período de graduação eu trabalhava com pesquisa, trabalhava no laboratório da URGS com obras hidráulicas. E aí, pela deficiência do inglês, da língua, acabei indo atrás de fazer um intercâmbio. No processo de decisão ali de para onde eu iria, acabei conversando com alguns engenheiros, o pessoal da área, me aconselharam Nova Zelândia. Você é engenheiro? Não, tô com a graduação pausada. Acabou que a empresa Tudo bem. Então, sobrepôs a graduação. Conta, isso aí. E aí acabei indo para Nova Zelândia e trabalhei lá 2 anos com drywall, com construção a seco. E aí no meio desse processo tinha alguns amigos que estavam trabalhando em construtoras aqui, a gente fez um comparativo do sistema de execução que estava sendo realizado na Melnick na época, até que tinha um amigo que trabalhava na Melnick. E trouxe ferramentário, abracei a ideia e voltei, abri a empresa. E desde então a gente iniciou focado na parte de drywall, de vedação, de construção a seco. E de acordo com o que a gente foi entrando no mercado, sempre tinha uma demanda a mais de outros serviços. E daí, vai fazer pintura junto. Mas é elétrica. E aí a gente começou ampliando. Hoje em dia dá para se dizer que mais de 80% do foco da empresa está na parte de reforma. Hoje, os nossos clientes, arquitetos que a gente trabalha, é focado na parte de reforma. E ali, em torno de 20% são ainda clientes que a gente faz só a partir de gesso, ou outras construtoras, outras empresas de reforma que a gente atende só com a parte de gesso. Hoje a área de atuação da tua empresa ela é mais local, ela abraça outras regiões. A gente tem executado algumas coisas na Serra também. Então, assim, Novo Hamburgo também estava com obra agora no hospital. Então acaba que Porto Alegre, região metropolitana é o grosso, mas a gente atende também região da Serra, região centro do estado, já fiz algumas coisas em Cachoeira do Sul também. E, Diego, vocês fazem toda a parte de construção. Tu constrói a casa toda, hoje. Ou, eu quero fazer construir minha casa e eu não quero de alvenaria tradicional. Tu faz desde o projeto, toda a execução ou não? O nosso foco hoje ele está na a parte de construção a seco que eu me refiro é a parte de drywall, é vedação. Tá? Então só É a fazendo parte do gesso, o exato. Então interno. fazendo exatamente é vedação. A parte estrutural ela entra no steel frame daí. Isso. E aí a gente não tá fazendo ainda. É um projeto futuro, mas a gente ainda tá na parte de vedação. Hoje o nosso grosso até é bem mais a parte de reforma do que construção. A gente faz algumas coisas, mas o nosso foco hoje é reforma ou é construir casa, por exemplo? É reforma. Então, Sim, que nosso construir nicho casa tu maior. entraria, na verdade, no. Se fosse fazer algumas divisórias de Não, a gesso gente inclusive e no atende teto. muito, atende construtoras, atende residencial ali nos condomínios de Eldorado, ali, por exemplo, a gente fez algumas casas ali já, mas aí fez só a parte de vedação, fez a parte de drywall, a parte de vedação interna. Bem, Normalmente as reformas que vocês fazem, as pessoas estão habitando? A gente tem as duas situações, tá? Normalmente a gente tem pego mais reforma geral, então acaba que não tem como a pessoa Sim, está lá. ficar dentro do drywall apartamento. alto não fica dentro de casa. Exato. Eu te diria que não é nem o drywall é É super o lixar tranquilo, depois, é a né? pintura. O pior é a pintura. Mas a gente faz bastante coisa também com o pessoal dentro. Por exemplo, a gente está com uma obra agora que é um quarto de nenê, tudo isolado, foca a obra dentro do espaço e fecha. Não é
Não é, é bem comum, na verdade, como na parte Sim, da pela reforma, o questão de cliente tem que ficar, o reforma. cliente tem que ficar dentro, então é super normal. Hospital também já fez obra hospital com parte do andar operando, parte em obra, tudo isolado. Sim, na real, o que acontece é ter um cuidado a mais Exato, para exato, que exato. consiga o outro lado operar, funcionar. Exatamente, exatamente. Sim. Exatamente. Luciane, Até um gargalo que a gente tem nessa parte de reforma, assim, porque se tu tá morando dentro do apartamento, às vezes para te contratar prestadores diferentes, aí tu entra primeiro um gesseiro, depois entra um pintor, depois entra um hidráulico, depois, entendeu? E aí acaba que é mais difícil ter esse controle e esse cuidado. Quando pega uma empresa que vai ter que vai pegar o escopo inteiro, tu acaba tendo uma organização melhor, um isolamento, tudo mais. Então, a gente faz bastante assim, de só um quarto, só uma sala, parte do apartamento. até isola uma vez só, digamos, né? Senão, tu Isso, entra, isso, faz isso, o isso, gesso, isso. daí sai. Aí vai o pintor, daí daqui a pouco não isola tanto. E aí, quando tu vê, tá com o apartamento todo sujo, né? Exato. Eu Não é... acredito que uma das grandes vantagens de estar tudo centralizado é que tem a ordenação do trabalho, né? A Exatamente. logística, Hum. não simplesmente, começou um, tá, agora o outro vem, será que vem semana que vem? Vem na outra, atrasou, não Ah, não, atrasou, então por ter uma exatamente. equipe completa Já faz. começa e termina, né? Exato, Exato. a questão de tu ter essa organização central para esse tipo de serviço, facilita bastante tu ter uma empresa só, tu ter uma única pessoa. Primeiro que para o cliente ele vai se reportar a um único Uma única gerenciador ali, pessoa. exato. Aham. E segundo que como a gente tem praticamente todo mundo da equipe própria, tipo, todos os serviços, então a gente tem pintor, a gente tem gesseiro, a gente tem hidráulico, eletricista, uh, é muito mais fácil quando tu que é o coordenador, tu que é o que comanda ali todas as equipes, do que tu ter que encaixar Ah, cronograma em 5, 6 equipes, aham. 7 prestadores diferentes. Então tu consegue já te organizar antes. Então, não, beleza, essa semana aqui a gente vai ter que fazer. Vou dar o exemplo dessa que a gente vai executar, tá? Semana que vem. Enfim, na outra. É um quarto de bebê. Pô, tem que tirar móveis, tem que fazer rasgo de parede, tem que deslocar ponto de elétrica, tem que deslocar ar-condicionado, tem que fazer shaft, tem que fazer pintura. São vários prestadores, são várias prestadores diferentes. Pô, se toda essa equipe está centralizada na mesma empresa, tu consegue fazer isso Sim, otimizado, né? No mesmo claro. dia tu consegue fazer com que a galera trabalhe junto. E, Diego, a equipe é tua, contratada tua, então tu não terceiriza. Ou é Sim. terceirizado? Não, eu não terceirizo. Raros os serviços a gente terceiriza, assim, coisas muito específicas, tá? Por exemplo, um papel diferente, específico, que é de uma empresa que tem mão de obra própria. Não tem como eu fazer, é específico dos Do caras. fornecedor. Exato, exato. Marcenaria, por exemplo, marcenaria a gente não faz. Sim. Marcenaria a gente está fechando uma parceria nova agora, inclusive. Mas a parte civil, a parte bruta de obra ali, elétrica, hidráulica, demolição, revestimentos, isso tudo a Tu tá gente com o faz. ambiente aqui na mostra. Sim, algumas coisas pontuais gerais feito para a própria mostra Nossa. mesmo e o ambiente do Alexandre Grivsit lá no fundo, que é o curador. Qual que é o ambiente? O último? O último, o último. O. Sim, o. Agora me fugiu o nome. Me Não fugiu é o agora também. Living, é o. De eventos lá. Tá. Isso. Luciane, seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente, então, quem é a Luciane, quem é a Bartzen. Primeiro também quero agradecer, né, a oportunidade de trazer um pouquinho da nossa loja, da nossa filosofia de trabalho, né? Eu, de formação, eu sou educadora, sou pedagoga, trabalhei 20 anos na área. E há 5 anos atrás eu resolvi mudar a minha área completamente. Nós temos também uma imobiliária na família, meu marido é franqueado da Auxiliadora Predial. E queríamos um negócio que convergisse para aquilo que a gente já faz. Vamos vender o imóvel e também fazer a parte, né, então, do mobiliário. E aí a Viva Bartz, então, surgiu com esse viés. Nós abrimos em dezembro de 2020, em plena pandemia. É uma empresa familiar, nós, os filhos, né, que aportamos lá o recurso para abrir. E hoje a gente representa a marca Bartzen, que faz parte do Grupo K1, que é o maior grupo moveleiro da América Latina, né, que tem a sua sede em Tupandi. E o nosso lema, assim, quando a gente abriu e estava em plena pandemia, foi a casa como espaço de cura, né? Porque as pessoas, naquele momento, estavam se voltando mais para dentro das suas casas. O trabalho sofreu uma modificação com isso. Algumas pessoas nem retornaram para os escritórios. Agora começa um movimento, né, um pouco maior, mas muita gente ainda continuou em home office, reorganizando a sua casa para também
poder atender o trabalho e a vida doméstica. E a gente também tem a ver essa frase muito mais com uma história pessoal, porque eu saí da área da educação, porque eu saí de alguns tratamentos de saúde, e eu sempre gostei muito da coisa de casa. Eu sou paciente oncológica, eu já tive 3 vezes tratamentos, né, em relação a isso. E quando eu vivi isso, eu percebi o quanto que o espaço da casa e quanto isso é conceitual lá da nossa loja, ele pode ser um espaço que trabalha a favor da tua saúde mental também, né? Então, por ser a área da educação, eu sou orientadora educacional, eu fui buscar também uma coisa que tivesse a ver, convergisse com a minha formação também, de uma vida inteira, né? Uhum. E eu penso isso, assim, com um espaço bem organizado, funcional, bonito, ele conta a favor, né, de quem está lá vivendo aquela vida, é um cenário, aquele cenário, né? Porque é isso, a gente vive uma história dentro dos ambientes, né? Então a loja surgiu com essa filosofia, né, com essa missão de transformar esses espaços, e hoje a gente atende desde o estúdio lá para que seja um empreendedor, que muitos Airbnb, né? A gente vinha falando um pouquinho antes ali, né? Sobre fizemos vários JP, já fizemos Connect, já fizemos Lucas Baiu, esse viés bem do cliente que é empreendedor e que é investidor, investe no imóvel ou para alugar ou para potencializar a venda, desde aquele projeto do zero, né? De um apartamento inteiro, e que precisa de toda a questão de projeto e de marcenaria, né? Então, quando nós abrimos nosso modelo de negócio, também era um modelo enxuto, um estilo boutique, em que a gente pudesse ter design de interiores e arquitetos, e que o cliente tivesse um custo-benefício, que ele faz o projeto e já tem toda a assessoria, né, junto, quase como um escritório de arquitetura, né? Sim, tu já dá projeto de iluminação, Isso, projeto de tudo. exatamente. Ele já recebe toda essa assessoria. Hoje a gente não faz a parte de obra, a gente tem bons parceiros, e agora talvez estamos aí com mais um, em que a gente confia, e o cliente. Nós temos muitos clientes do interior e eles confiam muito. Então, às vezes a gente acaba fazendo toda essa logística, às vezes recebe até um eletro da loja, depois o pessoal vai e encaminha. Então, toda essa logística para que o cliente não tenha a sua vida um pouco mais liberada, né? Porque muitos clientes gostam de se ocupar, mas a gente cada vez vê mais gente com menos tempo de se ocupar disso, né? E às vezes as pessoas não querem, né? Agora a gente está terminando uma montagem que a cliente disse: não, eu não quero falar com as pessoas, eu quero que vocês conversem tudo e combinem tudo. E cada vez é mais assim, né? As pessoas querem ter essa comodidade de não se envolver, porque normalmente quando a gente pensa obra ou pensa montagem de móveis, a gente sempre pensa numa coisa que dá uma certa dor de cabeça, né? Sim. Então a ideia é que também isso, que seja tão curativo que a pessoa não tenha essa dor de cabeça, né? Lá na ponta, né? E estamos indo para o 5º ano de loja, né? Uma marca que tem um produto incrível, assim, a gente tem um produto que vai desde a lâmina natural, as lacas são muito boas, alumínios, metalons. O produto é muito bom mesmo, com um custo-benefício muito bom. A gente compete aí com outras redes, né, que vendem um custo-benefício muito bom também, e com uma prestação de serviços que acaba sendo o nosso produto, ele acaba sendo, a gente acaba vendendo o produto em si, mas a prestação de serviços também ela acaba acontecendo muito junto, né? Porque precisa do projeto também, né? Hoje o teu público é mais o cliente final ou é mais o especificador, o arquiteto? É o cliente final. Ah, É o cliente final, porque hoje os nossos parceiros, né, e a gente veio para a Mostra Elite também para poder ter novos parceiros da arquitetura também. Os nossos maiores parceiros são as imobiliárias. A gente tem uma boa relação com as imobiliárias, então as indicações, tanto que 80% hoje dos meus negócios, do meu faturamento, ele vem de indicação de corretores de imóveis. Né? E aí a gente deixa ali 20% para arquitetos parceiros, eu tenho alguns parceiros, e também tenho alguma coisa também de Instagram, né? Reporte, Facebook, né? Google Ads, então acaba sendo, mas assim, o cliente ele já vem muito encaminhado, né? Porque como a gente também tem uma unidade, então a gente acaba fazendo a venda muito mais por aí. e a montagem e o serviço que tu presta, ele é todo ofertado por vocês ou não? A questão do arquiteto e da design de interiores dentro da operação provavelmente seja um CLT, seja um contratado, né? É contratado, exato. A montagem, ela fica
na mão de terceiros? Ou A tem montar, times de a vocês? Como é gente que é tem feito? um time nosso e tem Ah, outras empresas que também a gente terceiriza. No momento, agora, a gente tem 4 equipes trabalhando, então depende do fluxo, dá a gente vazão. terceiriza e dá vazão, né? Mas a gente também tem ótimos parceiros, assim, então quando a gente pega desde a montagem até a marmoraria que a gente indica para o cliente, a gente busca aquelas parcerias, porque Sim. sempre vai ter aquela questão, vai ter um probleminha, vai ter que ser resolvido, isso é do jogo, né? Uhum. Mas a gente precisa de gente que realmente tenha a mesma filosofia que a gente para que aquilo seja prontamente resolvido, né? Certo. E por que participar de uma mostra? A ideia da gente de vir para a Mostra Elite, além do Lucas, né, ter nos procurado, a gente ter gostado muito do projeto dele, que é bem bacana, é também para mostrar o nosso produto. A ideia de vir para a Mostra é a ideia de mostrar o que hoje a Bartzen tem possibilidades de fazer, porque a gente tem bastante coisa personalizada, né? Que normalmente a gente acaba, às vezes as pessoas acham que só a marcenaria mesmo que poderá fazer essa personalização e não tanto a indústria. E a Bartzen, ela tem investido muito em pesquisas, né? Tanto que a gente pode fazer canto curvo, a gente faz painéis usinados, a gente tem o ripado já pronto agora, que é um lançamento que aconteceu agora há poucos dias do ripado já pronto, né? Na própria chapa. Inclusive no Então, projeto da amostra que tem os cantos curvos, né? sim, no projeto da mostra tem o canto curvo e painel especial. Então, a ideia foi mostrar produto tanto para o público-alvo como também para os arquitetos, que às vezes acreditam que não vou contratar uma indústria porque o acabamento não é igual, não fazem o puxador em cava, a gente faz puxador em cava. Né? Então, várias coisas que é para que a gente possa também demonstrar o produto para o público-alvo que da mostra também. Né? E, em comparativo, qual é o diferencial que vocês mais percebem entre vocês e as marcenarias? Mais modulares. É, O acabamento, o né? A acabamento. gente tem um acabamento que é incomparável, assim, né? Tanto a questão, e vale a pena, é uma visita que vale a pena fazer, quem é parceiro na fábrica, e eles fazem visitas guiadas para entender, assim, a tecnologia do maquinário, ela interfere bastante nisso. Uhum. Inclusive na questão da fita borda, a forma como isso é vedado, a chapa conforme ela é vedada, que a gente sabe que numa marcenaria isso vai acontecer de forma mais manual. Uhum. Né? Na indústria não acontece de forma manual. O acabamento tem um controle de qualidade também da peça na finalização. Então, peças que estão irregulares ou que estão, elas já são descartadas já na primeira etapa, que quem faz é o olho humano que vai fazer essa avaliação lá no final da esteira. Sim. Né? E é uma equipe que a maioria são mulheres, inclusive, né? Para olhar bem o detalhe, né, da questão para ver como que vai ser essa entrega. Então, acho que o acabamento e a questão também da qualidade dos produtos parceiros da Bartzen, das ferragens, né, porque ela absorve, a gente tem um certificado de garantia de 5 anos. Então, isso também é um diferencial, né? Então, 5 anos eles recebem, por exemplo, comprou lá da Viva Bartzen, né? Nós somos um representante exclusivo. O cliente vai sair de lá, ele vai sair com um contrato com a chancela da Bartzen. Então, a garantia é a Bartzen. Então, por exemplo, mas a loja não existe mais. A marca existe. Então, com aquele contrato na fábrica, ele vai no revendedor mais próximo e ele vai ter o problema dele resolvido. Então, essa é uma garantia que também é um grande diferencial, eu considero. Sim. Prazo de entrega também, eu acho que é uma coisa bem interessante. Hoje, depois que o cliente assina o projeto executivo, as medidas finais, depois que ele assinar e que a gente colocar isso em produção, a gente fala aí de 25 dias corridos de produção. É muito rápido. Então, o antes é mais demorado, a conferência, a gente tem um processo de conferência antes, que, né, dependendo do tamanho do projeto, pode demorar mais ou menos dias. Mas, assim, depois que o cliente assinou e ele é isso aqui mesmo que vai para a produção, é muito rápido, né? E entrega tudo de uma única vez. Então, isso também é uma vantagem, que às vezes também, em relação a outros, né, a outros fornecedores, às vezes tem que entregar mais escalonado. Então, para a Bartzen, tanto faz, se for um apartamento de 300 metros, um de 40, vai ficar pronto tudo ao mesmo tempo, né? Porque é tudo de forma Sim, tu consegue um volume seriada, de né? entrega maior. Isso.
Muito bem. E essa questão de seriado que tu comentaste, é modulado, é planejado, Não, é ou é sob medida. É sob sob medida. medida, como se fosse a questão de Isso, marcenaria é mesmo. sob medida. Uhum. A gente trabalha com um programa que não é o programa normalmente que os arquitetos usam, né? Mas é o Promob, mas ele é sob medida, tem o consultor de armários, faz milimetricamente no tamanho que Legal. necessário. Diego, eu tenho uma dúvida sobre como tu faz a questão de reforma em condomínios ou em prédios, né? Com o pessoal morando. Como é que é a questão de ajustar a tua equipe de trabalho pela questão de horários que os lugares muitas vezes não permitem o barulho e tudo mais. Deve acontecer contigo também na questão de montagem. Aham. Como é que vocês fazem para ter esse jogo de cintura, para Sim, conseguir as equipes para trabalhar nesses horários sim, muitas vezes alternativos, né? sim. Eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem é exatamente ter mão de obra própria. Porque acontece, a questão as normativas internas assim de horário de barulho, elas variam muito. Então tu vai ter ali padrãozinho prédio função comercial, tu vai poder fazer barulho tu não pode fazer barulho de dia quando o pessoal está trabalhando, vai ter que trabalhar à noite, turno invertido, beleza. Residencial, inverte, tu vai Todo ao conseguir contrário. trabalhar de dia e não vai trabalhar de noite. A gente já trabalhou em mais de um prédio com dupla função, que ele é residencial e comercial, com um gap de 2 horas por dia de trabalho, entendeu? Então, assim, tu acabava tendo que te organizar para descer material, entrar com equipe e tal, deixar tudo pronto. Quando deu o horário, Para. estoura o que tiver que estourar, quebra, faz o que tiver que fazer de barulho, fechou o horário, beleza, limpeza, tal, organiza e outra obra. Então, isso já aconteceu mais de uma Só vez, pode trabalhar 2 horas por dia. 2 horas por Mas dia. você não termina, né? Não termina nunca a obra, gente, Só né? acaba tendo que. Demora Tem que mais. prever Ou ir com isso. mais pessoas pra trabalhar todo Só que mundo ao mesmo tempo. aí Tem que assinar vai com de organizar. vai de organizar a logística no sentido de, beleza, a parte inicial de demolição, talvez ela atrase um pouco. O que eu vou fazer? Das 6 às 8, a gente pegou um que era das 6 às 8. Eu praticamente pegava metade da minha operação, tipo, 7, 8 pessoas, Sim. Sim. pegava martelete, tudo, quantidade. Essas Ganhava 2 horas é pra essas 2 derreter. horas. Essas 2 horas é Sim, porque assim, claro, gasto tu total. tem 2 horas, mas aí tu pode ficar lá depois pra aquilo que não vai fazer barulho, Exato, né? exato. Então tu tem que organizar. Daí pintura, coisa que não vai fazer algumas instalações, então tu consegue fazer sem fazer furação, tranquilo. Entendeu? Agora, barulho realmente tem essas E situações. reforma isso bate sempre, porque tem Com sempre certeza, Sempre com vai quebrar certeza. alguma alguém coisa. pertinho, tem que quebrar a Com parede, certeza. tem que Não, mudar. já teve caso, teve uma cobertura que a gente fez ali no Bonfim que tinha uma professora de inglês no apartamento de baixo. E era reforma total, toda hidráulica nova, toda elétrica nova, então mudança de layout, toda demolição de parede, tinha abertura de rasgo, tinha muita coisa, tinha bastante demolição. E ela dava aula. Conversei com ela, conversei com a proprietária, hoje está com essa situação, ela dá aula em casa, tá. Pedi para ela uma escala de horário das aulas dela. Colei a escala de horário das aulas dela na parede do apartamento. Não, Guizete, aqui vocês não quebrem nada. Se tem esse intervalo aqui, quebra o que der. No horário da aula dela, vocês limpam, vocês organizam a obra, vocês fazem outra coisa, entendeu? Dá mais corrida, jogava. Então são coisas que a gente acaba tendo que se adaptar. Sim. Entendeu? Senão Então, o vizinho entra em exato, colapso. Meu exato, Deus, né? E exato. até Exato, mas é que é isso, né? Eu digo, a política de boas vizinhanças. É. Tu tem que fazer obra. E também a pessoa tem que tem que ter Sim. o espaço dela, né? Porque, claro, o residencial, daqui a pouco ele tem um horário, né? Mas Sim. daí a pessoa trabalha em casa. Tipo, aí tu Tem isso, vai ter porque que isso cada respeitar vez mais mais a pessoa tem do que o horário do prédio, digamos Exato. assim, né? Não, a RBS, por exemplo, já fez vários estudos na RBS. Aí, beleza, tudo invertido. Aí tinha dia que tinha jornada, tinha jogo, aí eles faziam jornada. Aí só ia liberar à tarde da noite para poder fazer barulho. Aí a gente não ia dar, a gente não ia, ou então fazia só mais tarde. Teve um estúdio que a gente fez agora, acho que coisa de um mês atrás que a gente finalizou. A gente tinha a partir das 4 da tarde, estava liberado. Não, mentira, a partir das 3 estava liberado. Aí tinha um programa que era das 18 às 19h30, acho que era. Era uma hora e meia de intervalo só. Aí a gente tocava até a hora do programa. Chegava na hora do programa, a gente liberava o estúdio, e daí a mesa ficava ali protegida, Uhum. tirava a mesa, liberava o microfone, o cara fazia
fazia o programa, No era meio ao do vivo, gesso? Sim. ao vivo, Branco de gesso. e aí Legal. depois seguia. Não, essa parte já tava mais finalizando. Era mais instalação de uns ripados acústicos, de espuma, iluminação, já era mais final. Essa Legal. parte bruta não tem. Legal. Não dá só pra tirar a lona e subir a lona e bota de novo. E o. Pode ir? Lucine, quando vocês fazem um projeto, ele é 100% sob medida, né? E você não tem essa proximidade com a fábrica, eu digo de ser uma marcenaria, de sair daqui, vai lá, pega a peça, troca a peça e volta. Como é que é essa troca de peça que vocês conseguem ofertar para o cliente de vocês? A gente tem um pequeno depósito para algum corte, Hum, né, que a gente acaba utilizando, né, porque os nossos montadores, eles também são marceneiros, né, eles têm formação em marcenaria. Então, a gente tem um pequeno depósito para cortes e algumas peças, assim, que enfim, Porque nem todas para as pequeno paredes foram tão retas, fechamento. talvez, e Não, tal, né? porque nunca é reto e cada vez menos reto. Que ó, Cada vez mais menos orgânico. mais orgânico e assim, às vezes começa num nível lá, quando chega lá na ponta é outra coisa completamente diferente, né? Então precisa de algum outro fechamento. E quando é uma peça que não tem jeito, algo grande e tal, a gente tem os lotes de assistência técnica que demoram menos tempo, né? Demoram em até 4 dias. Então, Caramba. como que funciona? A gente vai dizer, tem o nosso montador, ele tem uma técnica que é o seguinte: ele primeiro desembala tudo, faz uma conferência, recebe em cada ambiente, daí ele vai desembalar isso e vai montando. Né? Ele percebendo que tem alguma peça que está avariada, porque acontece em Sim, transporte, sim, sim. acontece de vir alguma outra coisa que a gente, uma mancha na peça. Agora, recentemente, aconteceu de vir uma mancha na peça. Daí ele fotografa e a gente já solicita para que dentro do Período de cronograma de montagem, montagem a gente já possa recuperar. Às vezes não dá tempo, às vezes acontece, mas aí a gente faz a montagem com a peça, por exemplo, no caso uma peça grande manchada, e depois ele retorna só para trocar aquela peça para a gente poder finalizar a montagem. Então basicamente é isso, mas assim os nossos montadores eles também são marceneiros, então muita coisa ele consegue tanto cortar quando, por exemplo, quando é um ambiente que não as pessoas ainda não estão morando, é mais fácil, quando ele pode cortar até mesmo dentro do ambiente, né? Quando não é, aí e tem o recurso do A estrutura depósito, que vocês têm para isso, dar esse suporte para para a dar esse pessoa. suporte. Já aconteceu também de essa função de corte, de madeira, a gente acaba passando pela mesma situação, mas Sim. com outras coisas, né? Já aconteceu de ter que ir para garagem, fazer uma ilhazinha, proteger os carros dos lados, para poder fazer corte 45 de pedra, de revestimento, porque era essa situação. Instalaram revestimento na sala, apartamento totalmente funcional, as pessoas morando dentro, mas tinha que instalar o revestimento. Então todos os cortes eram fora. Já cortamos na garagem também. Deus A me gente livre vai cortar uma buscando. pedra no meio de uma ação É, em uso, né? E a gente tá falando, a gente tá indo numa mostra, enfim, e vocês dois estão expondo, né? Estão com produtos aqui. O que vocês veem e esperam de tendências, assim, para esse ano? Alguma novidade? Ou até do setor, da loja O próprio do seu setor, negócio, que vocês, a gente está trabalhando nessa linha, tem isso para o que está acontecendo. nós estamos com bastante produtos e acabamentos com cores novas, né? Que foram lançadas agora nessa semana. Então a gente convida o pessoal também para ir conhecer, né, o espaço da Viva Batzen, para poder entender qual é o nosso produto, né? E assim esse ano a gente fez um investimento na mostra, mas também a gente faz bastante coisa também para os investidores, né, nas imobiliárias. Então fazemos vários estúdios. Eu acho que a gente pode dizer que tem bastante expertise nisso também, né? E agregando aquilo que a gente imagina, que foi um ano que, aí trazendo a experiência da imobiliária, é um ano que teve um valor de venda muito grande, né? Então, o ano passado a gente encerrou a rede com 2 bilhões de venda em imóveis. Então, é um número muito significativo, né? A auxiliadora, ela, nessa produção está São Paulo, mas a concentra mais a região sul mesmo, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E muitas estruturas hoje, elas não têm como ser um móvel solto, mais seriado, porque precisa do sob medida. Então, acho que o nosso grande diferencial e a grande oportunidade é nessas estruturas cada vez mais enxutas, né, de imóveis, que precisam de um espaço bem pensado, bem funcional, bem adequado àquele espaço, para que a pessoa possa, mesmo no estúdio de 24 metros, ela viver ali um tempo, né, com qualidade, tendo todos os recursos para
para ter a sua roupa, o seu mobiliário de cozinha. A gente tem pessoas que ficam um tempo aí, né? Vivendo nesses Vivem, estúdios, porque exato. vem. A gente tem aqui, por exemplo, no Gol 24, o pessoal que vem da farmácia, eles alugam, ou médicos, e ficam temporadas, né? Enquanto estão fazendo residência e tudo mais. Acho que voltando no comentário que tu fez lá na apresentação ali inicial, somos 2 filhos de pandemia, né? As 2 empresas iniciaram na pandemia. E de fato teve essa mudança muito grande, assim, de olhar para dentro do teu espaço, do teu apartamento. Então, teve uma procura muito maior por alterações que trouxeram mais conforto para dentro de casa. A casa deixou de ser um ambiente só para chegar, jantar e dormir. Passou a ser um ambiente de trabalho, passou a ter um escritório, passou a ter espaço de home office. A própria mudança do home office ali, que muita gente passou para o sistema híbrido, Sim. né? Então, tu acaba tendo essa demanda de espaço maior em casa. Isso focou um pouco, mudou bastante esse conceito de casa, de apartamento, de espaço interno. Sim, e tanto vocês dois entram, né? A reforma para casa ficar mais acertada e também a questão de mobília para ficar mais confortável, e completando a questão da necessidade mesmo da pessoa de ter a vivência e tá aí o dia inteiro, né? Exato, e a questão da amplitude dos ambientes, assim, eu te digo assim que acho que nos últimos anos eu não me recordo de ter feito nenhuma reforma onde eu fechei algum ambiente, onde eu fiz uma divisória nova que não tinha só para fazer uma divisão Sim, nova sim. mesmo, né? Foi sempre no sentido de abrir. Cozinhas abrindo para sala sempre, integrando ambientes amplos, casa que foi aberto, sala, corredor, cozinha, unificado tudo. Então, acho que isso é uma das maiores mudanças que a gente tem, acho que tem assim, Sim, sim. coisa de 10 anos para cá, assim, esses conceitos mais Essa é abertos. uma assim. tendência que está acontecendo. No nosso mercado também, porque eu acho que veio com o advento também dos programas americanos, né? Do conceito aberto, eu Não é confesso a que mesma coisa quebrar a parede, né? O americano vai lá, vai lá, vai puxando as Tu coisas. desmonta a parede. o Irmãos à Obra, né? Eu acho Não que quebra a teve parede, tu também desmonta a Mas- parede, é diferente. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Luciane e Diego, por terem aceito, né, estar aqui. a gente que E quem agradece. quiser entrar em contato com vocês, quais são os contatos? Eu vou passar o Instagram da loja, então, que é o @vivabatse, né? O nosso site também é www.vivabatse.com.br. Lá tem link, já sai direto no nosso WhatsApp, no direct do Instagram também, e no nossa bio também tem o link direto pro WhatsApp. Maravilha. Entendi. Perfeito. Nosso Instagram é @coro.construções, coro com K. E também lá vai encontrar um pouco do nosso trabalho, os contatos ali, então te atende por lá. E Muito bem. muito obrigado pelo espaço. Lembrando, siga @podcast Construção em Alta, o @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores desse evento. E hoje, então, essa é a nosso último bate-papo na Mostra Elite desse ano e a gente agradece, né, por estarem A gente que agradece. encerrando aí conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, legal.